Ele só queria terminar a última entrega e ver o filho. Só isso. Mas naquela noite, João Santana, um entregador comum de uma cidadezinha do interior do Brasil, abriu a porta errada. E o que ele encontrou mudaria o país inteiro. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O relógio do celular marcava 23h47 quando ele saiu do último endereço. A chuva fina fazia o asfalto brilhar como vidro quebrado. João acelerou a moto, o motor ronronando fraco, enquanto pensava em Miguel, o filho de 8 anos que provavelmente dormia abraçado com o cachorro. A estrada rural era um corte escuro entre campos úmidos. Só o som dos grilos e o farol iluminando o vazio. Até que, de repente, algo brilhou à esquerda. Um trailer antigo, parado no meio de um terreno abandonado, cercado por capim alto. Ele reduziu. A porta do trailer estava entreaberta, balançando com o vento. Que loucura! Murmurou, desligando o motor. Pegou a lanterna do baú, respirou fundo e atravessou o mato. O silêncio ali era pesado, quase sólido. Quando empurrou a porta, o rangido soou como um grito. Lá dentro, pó, teias de aranha e o cheiro doce de mofo. Uma caneca com restos secos de café. Fotos desbotadas coladas numa parede. E, sobre uma mesa, um pequeno gravador cinza, coberto por uma camada de poeira. No adesivo, escrito à caneta, gravação 14. João limpou com o polegar, hesitou por um segundo e apertou o botão de play. Um som chiado. Depois, uma voz feminina. Trêmula, urgente. Se alguém estiver ouvindo isso, significa que eles me encontraram. Meu nome é Isadora Varela. Se algo acontecer comigo, não acreditem no que disserem. Eles estão observando. Mesmo agora, enquanto eu falo, eu sinto que estão aqui. A gravação foi interrompida por um estrondo, como se alguém batesse na porta. O mesmo som que agora ecoava na cabeça de João. O áudio cortou abruptamente, deixando apenas estática. Ele ficou parado, o coração disparado. O nome ecoava em sua mente. Isadora Varela. Por que soava tão familiar? Apontou a lanterna para o canto e viu, na parede descascada, um logo apagado. Varela Tech. No chão, um cartão de visita, quase desfeito pela umidade. Isadora Varela, diretora de projetos, Varela Tech. Ele saiu do trailer em silêncio, olhando para o campo escuro. Nenhuma luz além da lua. Nenhum som, exceto o motor da moto quando voltou a ligar. Mas ao subir na estrada, pelo retrovisor, jurou ver um vulto parado na porta do trailer, observando. Em casa, já perto da meia-noite, ele deitou sem dormir. O nome, Isadora, pulsava na cabeça. Pegou o celular e digitou. Em segundos, a tela se encheu de manchetes. O desaparecimento de Isadora Varela, filha do dono da Varela Tech, completa 8 anos sem solução. João soltou o telefone. O coração batia forte. A voz que ouvira era a dela. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O relógio piscava 2h11 da manhã, mas João ainda não havia pregado os olhos. O som da gravação parecia repetir-se em sua cabeça como um eco distante. Eles estão observando. Ele tentava convencer a si mesmo de que era apenas curiosidade, nada mais. Mas quanto mais pensava, mais o peito apertava.
Algo naquela voz parecia pedir ajuda. Levantou-se, foi até a mesa da cozinha e ligou o notebook velho. Digitou novamente. Isadora Varela, Varela Tech desaparecimento. As matérias eram antigas, mas os comentários recentes. Ela sabia demais. Família comprou o silêncio da polícia. Sumiu depois de denunciar o próprio pai. João sentiu o corpo gelar. O que uma mulher rica da capital estaria fazendo sozinha num trailer no interior? Sussurrou para ninguém. A página de um fórum chamou sua atenção. O caso Varela nunca foi fechado. Gravações desaparecidas. Ele clicou. Um usuário anônimo dizia que Isadora teria feito 17 gravações antes de sumir, mas que apenas 13 foram encontradas pela polícia. O número no adesivo do gravador veio à mente. Gravação 14. Haveria mais? Voltou ao quarto e pegou o aparelho. Virou-o nas mãos, tentando entender. Na lateral, um pequeno compartimento metálico, uma entrada de memória SD. Mas havia também um botão escondido, quase invisível, abaixo da tampa da pilha. Ele apertou. Um novo número piscou na tela. 14B. E o gravador emitiu um bip baixo, como se estivesse travado por senha. João franziu o senho. Senha? Mas quem? Antes que pudesse terminar, uma luz atravessou as persianas da janela. Faróis, vindo da rua. Ele olhou pela cortina. Um carro cinza parado na esquina. Motor ligado. Faróis baixos. Sem placa visível. O estômago dele revirou. Desligou a luz da sala e ficou no escuro, apenas observando. O carro ficou ali por alguns segundos. E então foi embora. Devagar. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer barulho. O tipo de silêncio que fazia a gente sentir que não estava sozinho. Na manhã seguinte, João acordou com o sol invadindo o quarto. Miguel já estava de pé, arrumando a mochila da escola. "Pai, você está bem?" perguntou curioso. "Dormiu no sofá de novo?" João forçou um sorriso. "É, só estava cansado, filho." Enquanto o menino saía, ele olhou novamente para o gravador. O adesivo, gravação 14, parecia ainda mais desbotado, como se o tempo tivesse passado ali dentro também. Mas agora havia uma diferença. Alguém sabia que ele o tinha. Ele pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para a polícia, mas parou. Lembrou do carro, do nome Varela Tech e da frase no fórum: "Quem tentou contar a verdade sumiu." João respirou fundo, guardou o gravador na mochila e saiu para mais um dia de entregas. Mas o som daquela voz, o medo de Isadora, não o deixava mais em paz. No semáforo, olhou o próprio reflexo no espelho retrovisor e teve uma certeza fria. Se havia uma gravação 14, também existia uma 15. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O sol ainda nem tinha aquecido o asfalto quando João saiu de casa com a mochila nas costas. O gravador estava lá dentro, envolto numa toalha velha, como se fosse algo vivo, algo que pudesse sentir medo. O motor da moto tossiu, reclamando, e ele seguiu pela avenida principal, desviando dos buracos. Mais um dia comum, pensou. Mas o comum tinha acabado na noite anterior. Na primeira entrega, o cliente, um homem de terno e olhar arrogante, resmungou. "Você demorou." João explicou sobre o trânsito, o calor, a distância. O homem apenas riu. "É por isso que vocês nunca vão sair disso. Sempre uma desculpa."
João baixou a cabeça, pegou o dinheiro e saiu. Mas aquela frase ficou latejando. Vocês nunca vão sair disso. A mesma voz de sempre, a dos que acham que honestidade é fraqueza. No cruzamento seguinte, um reflexo chamou sua atenção. Um carro cinza, o mesmo da noite anterior, parado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor ligado. João tentou ignorar. Fez outra entrega. Mais uma. Duas. Cada vez que olhava pelo retrovisor, o carro reaparecia. Às vezes perto, às vezes longe, mas sempre lá. No semáforo da Avenida Central, o medo virou raiva. Ele parou a moto, tirou o capacete e olhou diretamente para os faróis do carro. Quer me seguir? Então aparece, murmurou. O carro acelerou e virou a esquina. Desapareceu. O coração dele batia forte, mas o instinto dizia: aquilo não era coincidência. De volta para casa, no fim da tarde, João viu uma sombra esperando na porta do prédio. Uma mulher, cerca de 40 anos, cabelo preso, roupa simples. Você é o João Santana? Perguntou. Ele hesitou. Quem quer saber? Ela olhou ao redor e sussurrou. Eu trabalho no cartório municipal. Tenho algo que pode te interessar. Tirou da bolsa um envelope dobrado e colocou nas mãos dele. Achei isso arquivado por engano. Tá no nome de Isadora Varela. João abriu, nervoso. Dentro, uma cópia de contrato de aluguel de terreno rural. Endereço: Rodovia BR-201, quilômetro 42. Assinatura: I. Varela. Data: um dia antes do desaparecimento. Esse terreno, ele disse, a voz falhando. É o do trailer. A mulher assentiu sem encará-lo. Eu não devia ter trazido. Só... Tome cuidado. Antes que ele pudesse agradecer, ela já se afastava pela calçada, olhando para trás a cada 2 passos. João ficou parado, com o envelope nas mãos, o estômago revirado e o eco do motor do carro cinza soando de novo na memória. Ele olhou para o horizonte, o mesmo campo onde tudo começou. Agora sabia. Alguém ainda cuidava para que o silêncio continuasse. Mas o silêncio, pensou, também tem limite. Naquela noite, ao colocar Miguel para dormir, prometeu a si mesmo. Amanhã ele voltaria ao trailer. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O vento da manhã soprava quente, levantando poeira na estrada rural. João segurava firme o guidão da moto, os olhos fixos no caminho que já conhecia, aquele que o levaria de volta ao trailer abandonado. Enquanto o motor vibrava, uma voz insistente dentro dele repetia: você podia ter ignorado, podia ter esquecido. Mas esquecer seria trair aquela voz no gravador. A mulher que pedia ajuda, mesmo depois da morte. Ao chegar ao campo, tudo parecia igual. O mesmo silêncio, o mesmo cheiro úmido de terra e ferrugem. Mas havia um detalhe novo: marcas de pneus recentes na entrada. João desligou o motor, o coração acelerando. Aperto no peito, suor frio. Tá tudo bem. Sussurrou para si mesmo. Só olha, pega o que precisa e vai embora. Entrou. A luz do sol entrava pelas frestas, riscando o chão de sombras. O gravador ainda estava sobre a mesa, mas o pó ao redor tinha sido mexido.
Alguém estivera ali. Olhou para a parede e viu que 2 das fotos haviam sumido. Antes eram 4. Agora restavam apenas 2. Uma delas, a de uma mulher de cabelo curto sorrindo. Atrás, rabiscado a caneta, Projeto Sombra 2015. O nome fez seu estômago apertar. Projeto Sombra. Que tipo de projeto era esse? Procurando respostas, ele passou os dedos pelas tábuas do piso e sentiu algo oco. Abaixou-se, forçou a madeira e encontrou um compartimento escondido. Lá dentro, um pendrive preto, embrulhado em plástico, e um papel amassado com 3 palavras escritas em vermelho. Não confie neles. O som de um carro ao longe o fez congelar. A poeira subiu na estrada. Um veículo se aproximava devagar. Ele apagou a lanterna, enfiou o pendrive no bolso e se escondeu atrás da mesa. O motor parou. Passos do lado de fora. O rangido da porta. Um vulto projetou-se na entrada. 2 sapatos pretos. Uma voz grave. Aqui também não. Limpa tudo e vaza. Outro respondeu. E se ele já tiver pego? Então ele vai sumir junto. Os passos ecoaram lá fora. O motor voltou a roncar. E o som se afastou. João esperou mais 1 minuto antes de respirar. Saiu devagar, o coração martelando no peito. O campo estava vazio novamente. Ele montou na moto, mãos trêmulas. A única coisa que importava agora era o pendrive queimando no bolso. E a sensação de que, a cada resposta, o perigo chegava mais perto. De volta à cidade, parou na esquina do prédio onde morava e olhou para cima. Uma janela do 3º andar se acendeu. A de seu apartamento. Mas Miguel estava na escola. O medo gelou o corpo dele inteiro. Alguém estava lá dentro. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. João estacionou a moto 2 quarteirões antes de casa. O motor ainda quente, o coração mais quente ainda. O 3º andar, a janela acesa, continuava brilhando fraco na penumbra. Ele olhou ao redor. Rua vazia. Nenhum carro, nenhum movimento. Mas sabia que alguém estava lá dentro. Pegou a chave do bolso, respirou fundo e subiu as escadas de 2 em 2 degraus. O silêncio no corredor era tão espesso que dava para ouvir o sangue nos ouvidos. A fechadura estava forçada. Ele encostou a porta devagar. Dentro, o apartamento parecia igual. Quase. Quase. A mochila de Miguel estava caída no chão. As gavetas da cozinha abertas. O armário da sala revirado. Filho? Sussurrou. Nada. Foi até o quarto do menino. A cama estava arrumada, o travesseiro no lugar. Mas o cheiro familiar de sabão em pó e brinquedos plásticos parecia ter sido substituído por algo metálico, frio. Um detalhe o fez parar. Um fio de poeira cortado na estante. Alguém havia mexido ali. Ele seguiu o rastro até o canto, onde guardava o gravador da Isadora. O espaço estava vazio. O gravador havia sumido. O corpo de João travou por inteiro. Sentou-se na beira da cama, tentando pensar. O pendrive ainda estava no bolso da calça. Ele o segurou com força, como se fosse a única âncora. Eles estiveram aqui. Sabem quem eu sou. O celular vibrou na mesa. Número desconhecido. Ele atendeu sem dizer nada. Uma voz masculina, calma demais. O que você encontrou pertence a nós. Quem fala? Não interessa.
Entregue o pendrive e o problema desaparece. E se eu não entregar? Silêncio. Depois a mesma voz. Você tem um filho, não tem? Miguel? A ligação caiu. João ficou imóvel. O ar parecia mais pesado, como se o medo tivesse corpo. Naquele momento, algo dentro dele mudou. O medo virou raiva. Aquela voz fria havia cruzado uma linha. Ele pegou a chave da moto e saiu sem olhar para trás. Precisava de um lugar seguro para ver o que havia no pendrive. Não podia usar o computador de casa. Lembrou-se de seu Ademar, o dono da oficina onde às vezes consertava a moto. Um homem simples, viúvo, que mantinha um pequeno escritório com internet nos fundos. Se alguém o ajudaria, seria ele. Chegou ofegante, suado. João, o que houve? Perguntou o velho, surpreso. Preciso de um computador, e de sigilo. Ademar não perguntou mais nada. Levou-o até a salinha dos fundos. João conectou o pendrive. A tela piscou. Um único arquivo apareceu, sem nome, sem extensão. Ele clicou 2 vezes. O vídeo começou com um chiado. Depois, a imagem tremida de uma mulher de cabelos curtos e olhos assustados. Isadora Varela. Se você está vendo isso, é porque encontrei o que eles escondem. O projeto Sombra não é tecnologia. É controle. João olhou para a tela sem piscar. E então, no canto inferior do vídeo, algo o fez gelar. A data da gravação. 14 de março, há 8 anos. E o local. Belmonte, interior de Goiás. O mesmo lugar onde ele morava. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. A tela piscava, e a imagem tremida de Isadora Varela parecia olhar direto para João, como se atravessasse o tempo. O chiado do microfone fazia a voz dela soar próxima, quase dentro da sala. Eles chamam de Projeto Sombra. Oficialmente, é um sistema de vigilância urbana. Mas não é. É uma rede que rastreia pessoas, hábitos, rotas. Usam as entregas, os aplicativos, os celulares, tudo. Eu mesma criei parte disso. E agora eles me caçam porque sei o que fizeram com os dados. João apertou o fone no ouvido. O coração batia alto, como se também quisesse fugir. Se alguém achar isso, por favor, encontre a gravação 17. Lá está tudo. Os nomes, os contratos, os pagamentos. Está escondido. No mesmo lugar onde me esconderam. A tela escureceu. Fim do vídeo. João ficou imóvel por alguns segundos, até que seu Ademar perguntou: Que diabo era isso, João? Ele engoliu em seco. Uma mulher morta, pedindo para continuar o que ela começou. Ademar balançou a cabeça preocupado. Isso parece encrenca grande, rapaz. Deixa isso pros poderosos. Poderosos foram os que mataram ela. João respondeu. E agora estão vindo atrás de mim. O velho o olhou com pena. Então reza, porque quem enfrenta gente assim não volta inteiro. João fechou o pendrive na mão e saiu. Do lado de fora, o céu se cobria de nuvens grossas. O vento trazia cheiro de chuva e de perigo. No caminho de volta, ele percebeu um carro estacionado do outro lado da rua. Sim, o mesmo carro cinza. O motorista fingia olhar o celular, mas o cigarro tremia entre os dedos. João seguiu reto, sem olhar, mas no retrovisor da moto, viu o carro ligar o motor. Estava sendo seguido de novo. Ele acelerou, cortando os becos estreitos do bairro industrial.
O som dos pneus atrás dele aumentava. No cruzamento da Avenida das Palmeiras, a chuva começou, grossa, rápida. A pista virou um espelho. João entrou numa rua lateral, apagou o farol e deslizou com a moto até o fundo de um galpão abandonado. Esperou. Ouviu o carro passar, devagar. Depois, silêncio. Só o som da chuva batendo no metal. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. Abriu o celular e ligou a lanterna. Dentro do galpão, montes de caixas empilhadas e pôsteres antigos de campanhas políticas. No canto, uma inscrição pichada na parede. Eles veem tudo. Por um segundo, ele achou que fosse coincidência. Mas no chão, meio enterrado na sujeira, havia outro pendrive, igual ao seu. Enferrujado, mas intacto. João o pegou, limpou com a camisa. Um número gravado em fita adesiva. 15. A voz de Isadora voltou a ecoar na memória. Encontre a gravação 17. Ele entendeu o que aquilo significava. Cada número, uma parte da verdade. E agora ele tinha a 15. Mas a pergunta que o corroía era outra. Quantas pessoas morreram antes de chegar até ela? Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. A chuva havia parado, mas a água escorria pelas calçadas como se o mundo ainda chorasse. João voltou para casa devagar, o capacete pesado, o corpo tenso. O segundo pendrive, o número 15, estava escondido dentro da bota, protegido por fita adesiva. O primeiro, o 14, ele mantinha dentro da carteira, junto com a foto de Miguel. Subiu as escadas com o coração martelando. A porta do apartamento ainda tinha a fechadura quebrada, mas agora estava encostada. Entrou devagar. Tudo parecia no lugar. Por um instante, achou que talvez estivesse paranoico, até ouvir o som. Um bip curto, vindo da mesa da sala. O notebook de João estava ligado, e uma janela aberta mostrava uma mensagem anônima. Pare agora, João. Último aviso. A letra fria, impessoal, como se tivesse sido escrita por uma máquina. Logo abaixo, uma foto anexada. Miguel saindo da escola. João ficou sem ar, as pernas fraquejaram. A raiva veio primeiro, depois o medo. O instinto de pai gritou dentro dele. Correu para o quarto do menino, abriu o armário, vazio. Olhou debaixo da cama, nada. Abriu a janela e viu o pátio da escola do outro lado da rua. Lá estava Miguel, jogando bola com os colegas. Vivo. Inocente. João respirou fundo, sentindo o coração voltar a bater. Mas o recado estava claro. Sabiam onde o filho dele estudava. Pegou o celular, discou o número da polícia. Atendeu uma voz cansada. Delegacia Central, Inspetor Freitas. Eu encontrei provas sobre o caso Varela e estão me ameaçando. Do outro lado, silêncio por um segundo. Depois o inspetor. Varela? João, você deve estar confundindo as coisas. Isso é assunto velho. Eu tenho gravações. Escuta, amigo, faz o seguinte. Apaga isso tudo. Volta para a sua vida. Não se meta com quem tem dinheiro. A ligação caiu. João ficou olhando o telefone como quem olha um inimigo. A polícia não ajudaria. Estava sozinho. De repente alguém bateu na porta. 3 toques rápidos. Ele congelou. João? Uma voz feminina do outro lado. É a Camila. Ele hesitou antes de abrir. Camila era repórter local de um pequeno site de notícias da cidade. Tinha ouvido falar dele por vizinhos. Disseram que você viu algo no campo, perto da rodovia? Disse ela com os olhos atentos.
que achou um trailer. João não respondeu, mas o olhar dela dizia que sabia mais do que aparentava. Eu investigo a Varela Tech há meses, continuou. Pessoas somem, documentos desaparecem, e quem pergunta demais recebe mensagens anônimas. João recuou surpreso. Camila olhou para o notebook e viu a foto. Eles já te acharam, não é? Ele assentiu sem palavras. Ela fechou o laptop com força. Então você não pode ficar aqui. E o Miguel? Perguntou, a voz tremendo. A gente dá um jeito, mas você precisa entender. Agora, você faz parte da história. Naquela noite, João e Camila deixaram o prédio pelos fundos. A cidade dormia, mas as sombras pareciam mais longas do que nunca. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O carro de Camila deslizava pelas ruas molhadas, faróis cortando a neblina. João olhava pela janela tentando manter a calma. O prédio onde morava ficava para trás, engolido pela escuridão. Para onde a gente está indo? Perguntou. Para minha redação. Ninguém vai procurar você lá. Respondeu ela com os olhos fixos na estrada. Camila era diferente do que João imaginava quando ouvia o nome dela pelos vizinhos. Nada de maquiagem pesada ou roupas caras de jornalista de TV. Usava calça jeans, um coque bagunçado e uma expressão de quem não dormia há dias. Mas havia uma firmeza nos gestos, uma urgência silenciosa em cada palavra. Você disse que investiga a Varela Tech. Por quê? Camila olhou de relance para ele. Porque eu também perdi alguém. João não perguntou mais. A dor reconhece a dor. E naquele instante, bastou o olhar. Chegaram a um prédio baixo, meio escondido entre lojas fechadas. No letreiro enferrujado lia-se: Jornal O Farol. Lá dentro, pilhas de papéis, cheiro de café velho e ventilador quebrado. Camila ligou o computador. Mostra o que você tem. João tirou o pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa. Esse é o 14. E esse aqui? Tirou da bota. O 15. Camila arqueou as sobrancelhas. Então é verdade. Elas existem. Quem elas? Perguntou João. As gravações da Isadora. O Projeto Sombra era o rumor mais perigoso da década. Ela tentou expor, mas sumiu antes de conseguir. Camila conectou o pendrive 15. A tela acendeu. Outro vídeo, mais curto. Isadora estava de cabelos molhados, como se tivesse acabado de fugir da chuva. Se alguém ouvir isso, eles já eliminaram a equipe. Disseram que o projeto é para o bem público, mas estão mapeando gente comum. Cada entrega, cada trajeto, cada rosto. Varela Tech transformou o país num laboratório. A gravação terminou com um ruído e depois uma frase abafada. Eles sabem quem você ama. O silêncio caiu pesado na sala. Camila olhou para João. Isso é suficiente para reabrir o caso. Você acha que alguém vai ouvir? Ela suspirou. Ninguém ouve um jornalista pobre e um motoboy, João. Mas se mostrarmos para o povo, eles vão ter que ouvir. Ela abriu uma pasta com fotos e documentos, recortes de jornal, prints de e-mails, relatórios. Em um deles, o nome de um engenheiro. D. Moura, diretor de segurança de dados, Varela Tech. Esse homem coordenava a equipe da Isadora. Depois do desaparecimento dela, foi promovido. João apertou os punhos. Então ele sabe o que aconteceu. Camila assentiu.
E talvez saiba quem mandou te seguir. O som de um celular vibrando interrompeu o silêncio. Era o telefone de João. Número desconhecido. Uma mensagem curta. Você está cavando o próprio túmulo. Camila leu por cima do ombro dele e murmurou. Então estamos no caminho certo. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. A madrugada já se estendia sobre a cidade, mas dentro da redação de O Farol, ninguém pensava em dormir. Camila e João estavam cercados de papéis, telas e café frio. As luzes piscavam de vez em quando, como se até a eletricidade temesse o que estavam descobrindo. João, disse ela, passando os dedos por uma das fotos. Repara aqui. Era uma imagem ampliada do vídeo 15. Atrás de Isadora, na parede do trailer, aparecia um reflexo quase imperceptível. Uma marca em tinta vermelha. Camila deu zoom. As letras tortas formavam algo que parecia uma sigla. PS Delta R17. PS deve ser Projeto Sombra, concluiu ela. E o R17? João engoliu em seco. Gravação 17. Ela deixou o caminho. Se ela realmente escondeu a 17, deve estar onde ela se escondeu, murmurou Camila. Ela abriu o mapa da região, ampliou o trecho próximo à BR-201. No canto inferior, quase apagado, um pequeno ponto vermelho com o mesmo código, Delta R17. João se inclinou. Isso é uma coordenada. Exato. Mas olha onde leva. O mapa mostrava um conjunto de galpões industriais abandonados, antiga propriedade da Varela Tech. A empresa usava esse lugar como centro de testes, explicou Camila. Foi fechado depois de um acidente elétrico. João olhou fixamente para o ponto no mapa. Sabia o que aquilo significava. Lá estava a gravação 17. Antes que pudessem planejar qualquer coisa, o barulho de um carro os fez gelar. Luzes fortes atravessaram as janelas da redação. Camila apagou o monitor num reflexo. Silêncio. Passos pesados do lado de fora. 2 sombras. Uma delas bateu à porta. Polícia! Abrir imediatamente! João e Camila trocaram um olhar rápido. Ela sussurrou. Não pode ser a polícia. Eles nunca vêm rápido. A maçaneta girou. Camila apontou para a porta dos fundos. Correram. O corredor era estreito, cheirando a mofo e tinta velha. O som de botas atrás deles aumentava. João chutou uma grade saindo para o beco. Do outro lado, um furgão preto bloqueava a rua. 2 homens de terno. Ali! Gritou um deles. Camila puxou João por um atalho entre os prédios, o coração deles batendo no mesmo ritmo. Os passos atrás se misturavam com a respiração ofegante e o som dos pneus girando no asfalto molhado. Eles correram até uma praça vazia. Esconderam-se atrás de uma banca de jornal desativada. A chuva voltou, fina e fria, apagando rastros. Camila tremia, mas o olhar era firme. Agora você entende, João, sussurrou. Eles não querem te matar. Não? Ele perguntou, incrédulo. Querem apagar a história. E para isso, precisam apagar quem a carrega. João olhou para o céu escuro, a água escorrendo pelo rosto. Então a gente vai fazer o contrário. O quê? A gente vai acender essa história. Até o país inteiro enxergar. Camila respirou fundo. Amanhã, a gente vai até aquele galpão. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O amanhecer trouxe uma névoa espessa sobre a cidade.
como se o mundo quisesse esconder o que estava prestes a acontecer. João e Camila dirigiam em silêncio pela BR-201. O carro balançava nos buracos da estrada, e o som dos limpadores de para-brisa era o único ruído constante. Se a gente encontrar mesmo essa gravação, começou Camila. João completou. Ninguém vai poder fingir que não sabia. A paisagem mudou aos poucos. As casas ficaram para trás, dando lugar a terrenos baldios e mato alto. Depois de alguns quilômetros, surgiu o portão de ferro enferrujado com uma placa torta. Propriedade privada. Varela Tech. Camila estacionou o carro. É aqui. Desceram. O ar cheirava a ferrugem, poeira e chuva antiga. O galpão principal se erguia no meio do terreno, imenso e silencioso. Janelas quebradas como olhos vazios. João empurrou o portão. O rangido pareceu um grito de aviso. Lá dentro, o chão era coberto por folhas, cabos e papéis queimados. As paredes ainda traziam marcas de tinta, números, siglas, fórmulas. Olha isso, disse Camila, apontando para um painel metálico. Havia uma sequência de códigos cravados à mão quase apagados. PS Delta R15, PS Delta R16, PS Delta R17. É aqui, murmurou João. Caminharam mais fundo. Em uma das salas, encontraram computadores destruídos, discos rígidos arrancados, cadeiras viradas. Mas no canto debaixo de uma lona, algo chamava a atenção. Um armário de aço lacrado por corrente. Camila olhou para João. Você tem coragem? Ele respirou fundo. Não foi coragem que me trouxe até aqui. Foi medo. Mas agora já é tarde para voltar. Pegou uma barra de ferro no chão e começou a bater no cadeado. O eco ressoava por todo o galpão. Na terceira pancada, o ferro se partiu. A corrente caiu. Dentro do armário, uma pasta grossa e um pequeno cofre eletrónico com teclado numérico. Na pasta, papéis plastificados com o timbre da Varela Tech. Relatórios de teste, assinaturas, carimbos. Em todas as páginas, uma sigla. Sombra. Fase 3. Camila tremia. Eles estavam testando o sistema em cidades pequenas. João, essa é a sua cidade. Ele folheou rápido. Nomes, rotas, registros de localização. E entre eles, o dele. João Santana, motoboy, código Daisy 348B. O chão pareceu sumir sob os pés. Eles me rastreavam, antes mesmo de eu saber quem era Isadora. Camila abriu o cofre digitando combinações aleatórias. Nada. Até que João, por instinto, digitou o número do código que vira no vídeo. Delta R17. O cofre apitou e destravou. Lá dentro, um pendrive vermelho e uma etiqueta colada. Gravação 17. Último registro. Antes que pudessem se mover, um estalo ecoou no alto. Luzes se acenderam. Portas automáticas começaram a se fechar ao redor do galpão. Camila olhou para ele assustada. Eles sabiam que a gente viria. João segurou o pendrive e gritou. Então vão ter que ouvir. O som de motores se aproximava do lado de fora. Luzes brancas invadiram as janelas. O inferno tinha acabado de começar. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. As luzes brancas dos faróis atravessavam as janelas quebradas do galpão como lâminas. O som dos motores se multiplicava. 1, 2, 3 veículos, talvez mais. Camila olhou para João, os olhos arregalados. Eles cercaram tudo. João enfiou o pendrive vermelho no bolso interno da jaqueta e puxou a mão dela. A gente não pode deixar isso aqui.
Correram entre pilhas de caixas e cabos velhos. Atrás deles, o barulho de botas no chão molhado e vozes com walkie-talkies. "Estão dentro!" gritou um dos homens. "Fechem as saídas!" Camila tropeçou, caiu de joelhos. João a levantou sem parar de correr. O ar cheirava a ferro e medo. Chegaram a uma escada metálica que levava ao andar superior. Subiram. Lá de cima, o galpão parecia um labirinto de sombras e luzes oscilando. Os homens armados entraram logo em seguida, lanternas cortando o breu. João sussurrou: "A gente precisa distrair eles." Camila respirava com dificuldade. "E como?" Ele olhou ao redor e viu um extintor de incêndio pendurado na parede. "Assim." Puxou o pino e arremessou o extintor lá embaixo. O impacto fez o pó branco explodir como uma nuvem, engolindo metade do galpão. Enquanto os homens tossiam e gritavam ordens confusas, João e Camila correram pelo corredor lateral e chegaram a uma janela quebrada. "Pula", disse ele. "São 2 andares, João." "Eu pulo primeiro." Ele saltou, caindo sobre um monte de caixas. A dor atravessou o corpo, mas ele levantou e estendeu os braços. "Agora vai." Camila hesitou por um segundo e pulou. João a amparou, cambaleando, mas conseguiram ficar de pé. Do lado de dentro, ouviam os passos se aproximando. Correram pelos fundos do terreno até uma cerca de arame farpado. João a ergueu com esforço, e Camila se esgueirou por baixo. Ele passou logo atrás, rasgando a manga da jaqueta. O som de tiros ecoou. Rajadas curtas, certeiras. O coração de João batia tão alto que abafava tudo. Subiram uma pequena ribanceira e alcançaram a estrada. Camila parou, ofegante. "E agora?" "Agora a gente some." Sinalizou para um caminhoneiro que vinha pela pista. O homem reduziu desconfiado. "Pelo amor de Deus, moço!" gritou Camila. "Ajuda a gente!" O caminhoneiro olhou para os dois, depois para o galpão atrás, onde o clarão das lanternas piscava. Sem perguntar nada, abriu a porta. "Sobe logo!" Eles entraram na boleia, exaustos, pingando suor e poeira. O caminhão arrancou. Pelo retrovisor, João viu o terreno se afastar e as sombras ficando pequenas. Mas o medo não diminuía. Camila olhou para ele. "Conseguiu?" João tocou o bolso interno. "Tá comigo." A gravação 17. Ela fechou os olhos por um instante. Então Isadora não morreu em vão. Mas antes que pudessem respirar aliviados, o celular de João vibrou. Uma mensagem anônima. "Vocês acham que escaparam? A próxima entrega será a última, João." Ele encarou a tela e murmurou. "Eles ainda acham que eu sou só um entregador." "E o que você é, então?" perguntou Camila. João respondeu sem hesitar. "Agora, eu sou quem vai entregar a verdade. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva." O caminhão os deixou num posto de gasolina a 50 quilômetros da cidade. Ainda era madrugada, o céu sem cor e o ar carregado de poeira e solidão. Camila dormia encostada na parede, o rosto pálido. João, sentado no meio-fio, segurava o celular com as 2 mãos, olhando para a tela como se esperasse que ela respondesse sozinha. Chamadas não atendidas, mensagens da escola, e uma vinda de um número conhecido, o da professora de Miguel. Seu filho perguntou se o senhor vai buscá-lo amanhã. Ele está com medo de que não volte. João sentiu o coração afundar. A lembrança do menino sorrindo, os olhos grandes, o jeito de falar rápido demais quando se empolgava. Era por ele. Por ele que estava ali, fugindo, lutando, respirando.
Camila acordou, esfregando os olhos. Que horas são? Quase 6. Ela olhou para ele, percebeu o olhar distante. Seu filho, né? João assentiu. Miguel. Ele sabe o que está acontecendo? Só que o pai dele trabalha demais, e que às vezes a verdade cansa mais do que o corpo. Camila ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: João, você não precisa carregar isso sozinho. Ele olhou para ela, cansado. Preciso sim. Eu era só um motoboy, Camila. Entregava comida, pacotes, sonhos dos outros. Mas agora eu carrego a vida de uma mulher que tentou avisar o mundo. Você tá vivo. Ela não. Isso já é coragem o bastante. Ela se levantou, foi até a loja de conveniência e voltou com 2 cafés. A gente vai precisar disso. Pra quê? Pra descobrir o que tem na gravação 17. João respirou fundo. Não dá pra abrir aqui. Eles podem rastrear. Camila sorriu, cansada. Então onde? Ele pensou por um instante. Conheço um lugar. Um que ninguém pisa há anos. O caminho até lá era uma estrada de terra batida, cercada por eucaliptos altos e poeira vermelha. O sol começava a nascer quando chegaram. Era uma pequena casa abandonada, de janelas quebradas e paredes manchadas de tempo. Meu avô morava aqui, explicou João. Depois que ele morreu, ninguém voltou. Camila olhou em volta. Lugar perfeito para esconder a verdade. João ligou o notebook velho de Miguel, o único que tinha. O pendrive vermelho parecia pulsar na mão dele. Quando conectou, a tela piscou. Um vídeo começou a carregar. A imagem estava escura, tremida. Isadora novamente, mas agora diferente. Ferida, o rosto sujo, os olhos cheios de lágrimas. Se alguém está vendo, por favor, não deixem meu pai apagar tudo. O Projeto Sombra não é um programa. É uma rede para substituir pessoas. Eles testaram em pequenas cidades. A próxima fase é o país inteiro. A imagem falhou e antes que João pudesse entender, o som de pneus estourando ecoou lá fora. Camila olhou para a janela, assustada. Um carro preto estacionava diante da casa. 2 homens saíram com armas. Eles acharam a gente. João fechou o notebook e pegou o pendrive. Camila o segurou pelo braço. O que a gente faz? Ele olhou para ela, depois para o céu laranja do amanhecer. Agora, a gente não corre mais. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. Os pneus do carro preto rangeram sobre a terra molhada. Camila olhou pela janela quebrada. 2 homens saíam, armados, usando roupas escuras e capuzes. João, sussurrou ela. Eles vão entrar. Deixa que venham. João fechou o notebook e guardou o pendrive no bolso. Olhou em volta. A casa era pequena, velha, com móveis cobertos por lençóis e cheiro de madeira úmida. Mas ainda havia um detalhe que só ele conhecia. Debaixo do assoalho da sala, uma porta de acesso ao porão, onde o avô guardava ferramentas e garrafas de cachaça. Ele puxou o tapete, levantou a tábua. Rápido. Camila hesitou. Você quer que a gente se esconda? Não. Quero que a gente respire. Os passos se aproximavam da varanda. O estalo da madeira fez o coração dos 2 bater no mesmo compasso. João desceu primeiro, segurando a lanterna. Camila foi atrás.
Fecharam a tampa. Tudo ficou escuro. Lá de cima, ouviram as vozes abafadas. Tem 2 carros lá fora. Um deles é o da repórter. Varreram o perímetro? Sim. O sinal do pendrive tá aqui. Camila sussurrou, quase sem ar. Eles rastrearam o dispositivo. João respirou fundo. Eles podem rastrear o aparelho, mas não a coragem de quem carrega. Os homens começaram a revirar os cômodos. Vidros se quebrando, portas batendo, passos cada vez mais perto. Camila segurava a lanterna com força, as mãos tremendo. João colocou o dedo nos lábios. Silêncio. De repente, um som metálico, o de algo sendo arrastado. A tampa acima deles foi puxada. A luz invadiu o porão. Um dos homens apontava a arma. Achamos. João reagiu antes de pensar. Empurrou a lanterna contra o rosto do agressor, que tropeçou para trás. Camila agarrou uma barra de ferro no canto e atingiu o outro no braço. O estampido de um tiro preencheu o ar, mas errou o alvo. O cheiro de pólvora se misturou ao de mofo. Eles correram para fora da casa. A poeira levantava atrás deles, os gritos ecoando. João pegou a moto encostada no muro, a velha companheira de todas as fugas. Camila subiu na garupa. Segura firme. O motor rugiu. A moto disparou pela estrada de terra enquanto os tiros ecoavam. Uma bala atingiu o retrovisor, que explodiu em estilhaços. Camila gritou, mas não soltou. A estrada se abriu à frente como um rio de barro e fumaça. O vento cortava o rosto, e João sentia o sangue pulsar nos ouvidos. Cada curva era uma escolha entre viver e desistir. Quando finalmente alcançaram o asfalto, o carro dos perseguidores sumiu no horizonte. Camila se virou, ainda ofegante. Você tá bem? João assentiu, os olhos fixos na estrada. Tô. E a gravação? Ele bateu no bolso. Tá comigo. Camila fechou os olhos, alívio e medo misturados. E agora, João? Pra onde a gente vai? Ele respondeu sem pensar. Pra onde a verdade ainda consegue respirar. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. A moto parou perto de uma estrada deserta, cercada por plantações e o som distante de cigarras. Camila respirava com dificuldade, o cabelo grudado no rosto pela poeira. João, não dá mais para fugir. Eles vão atrás de você até o fim. Ele desligou o motor. Então o fim vai ter que ouvir o que eu tenho para dizer. Sentaram-se sob uma árvore. O sol começava a cair, pintando o céu de laranja e vermelho. Camila abriu a mochila, tirou o notebook e ligou o hotspot do celular. Se a gente não conseguir sair vivo, essa gravação precisa ir pro ar. João olhou pro horizonte. Você acha que alguém ainda se importa com a verdade? Ela riu, amarga. Eu acho que o país precisa dela. E precisa de alguém disposto a sangrar por isso. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois falou baixo. Eu encontrei o nome do pai da Isadora em um dos relatórios. Camila levantou a cabeça. O presidente da Varela Tech? Sim. E tem mais. O chefe da segurança, o Moura, assinou tudo. Projeto Sombra. Implementação fase 4. Camila digitava rápido, tentando salvar os arquivos num servidor. Isso é material para prender meio governo, João. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o celular dela vibrou. Uma mensagem sem remetente. Camila, pare. Você não entende o que está abrindo. Ela ficou imóvel. João viu o rosto dela empalidecer. O que foi? Camila virou o telefone para ele. Eles sabem meu nome.
Um som de motor se aproximou. Dessa vez, não um carro. Uma caminhonete preta, subindo pela estrada de terra. Camila fechou o notebook e levantou. Anda! Correram até um celeiro abandonado a poucos metros dali. O lugar cheirava a palha molhada e ferrugem. João encostou a moto nos fundos e trancou a porta. Eles estão cada vez mais rápidos. Camila encostou na parede, respirando fundo. Eu acho que sei por quê. Como assim? Ela abriu a bolsa e tirou uma foto antiga. 2 mulheres lado a lado. Uma delas era Isadora Varela. A outra, Camila, anos mais jovem. João ficou sem reação. Você conhecia ela. Camila sentiu, os olhos marejados. Estudamos juntas na universidade. Ela me falava do projeto Sombra, mas eu não acreditava. Por que não contou antes? Porque eu tinha medo. E porque achava que ela estava louca. Até o dia em que ela sumiu. O barulho do motor ficou mais alto. Faróis cortaram as frestas do celeiro. João agarrou o braço dela. Camila, a gente precisa sair daqui. Não, João. Agora eu entendo. Foi por isso que ela me mandou as gravações. Ela queria que eu contasse. Então conta viva, não morta. Ele olhou ao redor e avistou uma escada que levava ao sótão. Subiram, escondendo-se entre as vigas de madeira. Lá embaixo a porta foi arrombada. Homens de preto entraram, lanternas varrendo o escuro. Um deles falou. Eles estão aqui. Ache a mulher. Camila segurou o braço de João, o olhar firme. Se eu cair, promete que entrega a verdade? Ele respondeu sem hesitar. Prometo. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O ar no sótão era denso, impregnado de poeira e cheiro de madeira velha. Abaixo deles, passos ecoavam, secos e calculados. As lanternas varriam o celeiro, abrindo fendas de luz nas frestas do chão. Camila mal respirava. João mantinha a mão sobre o bolso onde guardava o pendrive. Podia sentir o pequeno objeto como se fosse um coração extra, pulsando sob o tecido. Estão dividindo o espaço, sussurrou Camila. 2 para cada lado. João olhou ao redor e notou uma pequena janela circular. Atrás dela, só o campo e a escuridão. A gente pode sair por ali. E cair de uns 4 metros de altura? Melhor do que cair morto. Abaixo, uma voz mais grave deu ordens curtas. Se acharem a mulher, eliminem. O homem é prioridade. Camila fechou os olhos. Eles querem você. Não. Eles querem o que eu carrego. Um estalo forte fez as tábuas vibrarem. Um dos homens subia a escada. João puxou Camila pela mão e apontou para a janela. Agora. Ela hesitou. Depois subiu no parapeito. O primeiro tiro veio antes do salto. A bala atravessou a madeira, levantando lascas perto da cabeça dela. Camila gritou, mas pulou. João veio logo em seguida. Caíram no mato alto, o impacto doendo até nos ossos. O som dos tiros continuou, mas eles rolaram morro abaixo, até o caminho de terra. A lua, escondida por nuvens, mal deixava ver o chão. João puxou Camila, que mancava. Tá ferida? Só arranhões. Então corre. Elas atravessaram a estrada e se enfiaram entre os arbustos. Lá de cima, os faróis do carro ainda procuravam, cortando a noite. O silêncio foi voltando aos poucos, quebrado apenas pelo som dos grilos. Camila respirava com dificuldade, encostada numa árvore. João, se eles me pegarem, prometeu entregar a verdade. Agora promete outra coisa. O quê?
que vai voltar para o seu filho, custe o que custar. João olhou para ela. Nos olhos dela havia o mesmo brilho que vira nos de Isadora na gravação. O brilho de quem entende que coragem e sacrifício andam de mãos dadas. Ele assentiu. Eu volto. Mas antes, acabo o que elas começaram. Camila segurou o celular, abriu o bloco de notas e começou a digitar rápido. Tô subindo um resumo para a nuvem. Se algo acontecer, vai estar lá. Um barulho distante de sirene cortou o silêncio. Eles se entreolharam. Polícia? Perguntou João. Ou alguém que quer parecer polícia. As luzes azuis começaram a brilhar na estrada. 2 carros. Corre, disse Camila. Eu seguro elas. Nem pensar. João, se ficarmos juntos ninguém sobrevive. Vai! Ele hesitou. Camila. Ela sorriu, cansada. Vai logo, detetive do povo. João deu um passo para trás, depois outro. Ouviu os tiros começarem de novo. E quando se virou para correr, a última coisa que ouviu foi o grito dela. Leva a verdade, João. Faz valer. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O amanhecer chegou sem cor, cinza como a fumaça que saía das margens da estrada. João caminhava sozinho, os pés cobertos de poeira, o rosto manchado de lágrimas e fuligem. Atrás dele, o eco dos tiros ainda reverberava dentro da cabeça. Camila tinha ficado para trás, mas não em vão. No bolso, o pendrive vermelho, no coração, a promessa. Ele parou num ponto de ônibus abandonado, respirando fundo. O silêncio parecia zombar dele. O mesmo silêncio que tinha engolido Isadora e agora levava Camila. Não vão apagar vocês, murmurou. Eu juro. Pegou o celular. Tela rachada piscava com dezenas de notificações. Mensagens anônimas, ameaças, manchetes falsas dizendo que ele era procurado por roubo de propriedade corporativa. Mas entre elas, uma em especial. O povo quer saber. Quem é o homem do trailer? A hashtag Detetive do Povo começava a aparecer em fóruns e grupos de notícias locais. Camila havia conseguido. Antes de ser capturada, ela enviou um trecho das gravações para a internet. Um vídeo curto. João dentro do trailer. O gravador tocando a voz de Isadora. Milhares de compartilhamentos. Milhares de comentários. Esse cara descobriu o que ninguém quis. Um motoboy mostrando que os juízes esconderam. Detetive do povo. João olhou a tela, sem acreditar. Camila havia acendido a chama. Agora, ele precisava manter viva. Pegou um ônibus para a capital. Sentou no fundo, o olhar fixo na janela. Cada quilômetro parecia um passo entre 2 mundos. O da injustiça e o da verdade. Chegando à cidade, foi direto a uma lan house no subúrbio. O atendente, um rapaz magro e curioso, reconheceu o rosto dele. Ei, você é o cara do vídeo, né? O do trailer? João engoliu seco. Sou, mas se perguntarem, nunca me viu. Pode deixar. Detetive. O apelido o acertou em cheio. Detetive. Ele, que nunca teve distintivo, que só queria terminar a entrega e ver o filho, agora era símbolo de algo maior. Conectou o pendrive ao computador. Abriu a gravação 17. O vídeo começava com o rosto de Isadora. Ferida, exausta, mas firme. Se este arquivo chegar a público, significa que alguém teve coragem. O projeto Sombra tem contratos com o governo.
Dados de milhões de brasileiros foram vendidos. Meu pai sabe. Moura executa. E quem tenta impedir, desaparece. João pausou o vídeo. As mãos tremiam. A verdade era maior do que imaginava, mas também mais perigosa. Ele salvou cópias em vários servidores e programou um envio automático. Se algo acontecesse com ele, as gravações seriam publicadas em todas as redes. Antes de sair, deixou um bilhete na mesa do atendente. Se eu não voltar, compartilha isso. É pelo país. Lá fora, o vento carregava poeira e esperança. João olhou para o céu e sussurrou. Isadora, Camila, agora o Brasil vai ouvir vocês. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O relógio da Lan House marcava 13h42 da manhã quando João clicou em play. O vídeo carregou devagar, como se o próprio arquivo hesitasse em revelar o que guardava. A imagem tremida mostrava Isadora Varela sentada em um cômodo estreito, iluminado por uma lâmpada fraca. O rosto dela estava pálido, mas os olhos queimavam de medo e verdade. Meu nome é Isadora Varela. Se essa gravação chegou até você, é porque já estou morta. João prendeu o fôlego. Camila tinha razão. Aquela gravação era o coração de tudo. O projeto Sombra foi criado para controlar pessoas através da informação. Chamam de segurança nacional, mas é escravidão moderna. As cidades pequenas foram o laboratório. Cada entregador, cada motorista, cada criança com celular, todos mapeados. A voz dela tremeu. E quando descobri o plano final, substituir cidadãos por perfis falsos, apagar os reais, eles me trancaram. Meu pai fingiu que eu viajei. Moura apagou meus registros. Mas há cópias, e elas estão espalhadas. Se você está ouvindo, vire a câmera. João franziu a testa. Vire a câmera. O vídeo tremeu, e por um instante mostrou uma parede de concreto com coordenadas escritas à caneta. 915-8927. 47-9713. Depósito Delta. João digitou as coordenadas no navegador. O mapa mostrou um ponto nos arredores de Brasília. Um depósito logístico. Varela Tech S.A. Ele se recostou na cadeira, o coração disparado. A gravação seguia. Esses são os nomes dos responsáveis. A tela escureceu, e então uma lista apareceu. Políticos, juízes, generais, empresários. Homens que estavam na televisão todos os dias. Pessoas que sorriam em campanhas e discursos. João murmurou incrédulo. Meu Deus! Mas antes que pudesse salvar tudo, o computador travou. Uma janela preta cobriu a tela. Letras vermelhas surgiram. Acesso não autorizado. Arquivo bloqueado. Ele arrancou o pendrive com força. Droga! O atendente correu. Tá tudo bem? Não. Eles acharam a conexão. Desligou o computador, olhou pela vitrine da Lan House, um carro preto parado do outro lado da rua. Os faróis apagados, o motor ainda quente. João puxou o capuz, colocou o pendrive dentro da bota. Virou-se para o garoto. Apaga o histórico. Agora. Mas, senhor, agora. Saiu pela porta dos fundos e correu pelos becos, o vento cortando o rosto. Os passos atrás, rápidos, pesados. O medo era real, mas algo dentro dele havia mudado. Aquela gravação não era mais um segredo. Era uma sentença. E ele seria o mensageiro. Parou embaixo de um viaduto, tentando recuperar o ar.
O celular vibrou. Mensagem anônima. Você tem algo que pertence ao país. Entreguei até o amanhecer no endereço das coordenadas. João encarou a tela, o coração apertado. Então é lá. É lá que tudo termina. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O céu ainda estava escuro quando João chegou aos arredores de Brasília. Pegou caronas, caminhou por trilhas e dormiu por meia hora em um posto abandonado. O corpo doía, mas a mente estava em chamas. As coordenadas da gravação 17 o guiavam. -15, 8927. -47, 97113. À distância, viu o enorme depósito Delta, um complexo cercado por muros altos e câmeras giratórias. Nenhuma placa indicava o nome da empresa, mas o símbolo prateado da Varela Tech ainda reluzia no portão, meio coberto por poeira. João sabia. Era ali que tudo terminava. Aproximou-se rastejando pelo mato. O som de geradores e o zumbido distante de drones patrulhavam o ar. Dentro da mochila, o pendrive vermelho, a prova, pulsava contra seu peito, como se tivesse vida própria. Parou atrás de uma estrutura metálica e observou. Guardas uniformizados faziam ronda em duplas. Um caminhão descarregava caixas com etiquetas de equipamentos de vigilância. João fechou os olhos por um instante e lembrou de Miguel. O filho. A risada dele. A pergunta que o menino fizera dias antes. Pai, você é um herói? Ele respirou fundo. Ainda não, filho. Mas vou tentar ser. Aproveitou a troca de turno e se infiltrou por uma lateral, escalando um cano de ventilação. Caiu dentro de um corredor estreito, iluminado por lâmpadas brancas. As paredes eram lisas, sem janelas. De um lado, uma porta com um letreiro: Centro de Controle, Acesso Restrito. Usando o cartão de um segurança caído no chão, talvez deixado às pressas, João conseguiu abrir. O que viu do outro lado o fez congelar. Dezenas de monitores exibindo rostos, endereços, localizações. Gente comum. Entregadores, motoristas, professores, crianças. Rastreamento em tempo real. Um mapa gigante mostrava o país coberto de pontos vermelhos. E no centro, uma interface digital com o nome Sombra, Programa Ativo. João se aproximou, o coração acelerado. Conectou o pendrive à CPU. A tela piscou. Arquivos começaram a se fundir. A gravação 17 e o sistema principal. Linhas de código cruzavam o monitor, enquanto uma voz automatizada repetia: transferência de dados em andamento. Lá fora, o som de passos apressados. Eles sabiam. João digitou um comando final. Upload global. O sistema perguntou: tem certeza que deseja divulgar todos os dados? Ele respondeu: sim. O barulho das portas se abrindo atrás dele. Vozes gritando: larga o teclado, mãos pro alto! João não virou. Olhou para o monitor, onde uma barra de progresso avançava lentamente. 80%. 90%. Um tiro atravessou o vidro da janela, atingindo o painel. Fagulhas voaram. João caiu para trás, o som do upload ecoando como um coração batendo. Antes que perdesse o ar, viu a mensagem final surgir na tela. Transferência concluída. Dados públicos.
Os rostos nos monitores começaram a desaparecer, substituídos por transmissões ao vivo. Jornalistas, cidadãos, canais independentes. O país inteiro via. Do corredor, um homem alto apareceu. Terno preto, olhar frio. Moura. Você acabou de condenar o país inteiro, motoboy, disse ele. João, sangrando, sorriu. Não. Eu acabei de libertar. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O som do tiro ainda ecoava quando as telas do depósito começaram a piscar. Moura gritou ordens, mas era tarde. A verdade já corria livre. De norte a sul do país, celulares vibravam. Noticiários interrompiam a programação. Vazamento histórico expõe esquema de vigilância e corrupção nacional. Milhares de rostos comuns apareciam em transmissões. Suas rotas rastreadas, suas conversas gravadas. E no centro de tudo, a voz de Isadora Varela, projetada em centenas de telas, repetindo: eles achavam que poderiam nos controlar, mas ninguém controla a verdade. João tentava se manter em pé. O sangue escorria pelo braço, mas o olhar permanecia firme. Moura caminhou em sua direção, a arma ainda quente. Você destruiu tudo, gritou o homem descontrolado. Não, João respondeu com a voz rouca. Eu só mostrei o que vocês esconderam. Moura o agarrou pelo colarinho. Você acha que o povo vai te agradecer? Eu não fiz isso por agradecimento. Fiz porque ninguém mais teve coragem. O som de sirenes encheu o ar. Helicópteros da imprensa sobrevoavam o depósito. Moura olhou pela janela, o rosto empalidecendo. Do lado de fora, multidões se reuniam com cartazes improvisados. Detetive do povo. Isadora vive. João desabou de joelhos exausto. Guardas armados invadiram o prédio, mas dessa vez não para salvá-los. Um deles gritou: Moura Varela, você está preso! O homem tentou reagir, mas foi imobilizado. Enquanto o levavam algemado, olhou para João com ódio. Isso não acaba aqui. João, respirando com dificuldade, respondeu: nem precisa. Já começou. Horas depois, o país parecia outro. As redes sociais explodiam com vídeos, áudios, documentos. Canais independentes transmitiam trechos das gravações. O rosto de João estampava capas de jornais. Motoboy expõe maior escândalo de vigilância da história. O homem que fez o Brasil ouvir a verdade. Ele acordou em um leito de hospital, o braço enfaixado, a luz branca o cegando por um instante. Quando os olhos se acostumaram, viu Miguel sentado ao lado com um sorriso tímido. Pai, você é mesmo um herói? João engoliu o nó na garganta. Segurou a mão do filho. Não, filho. Heróis são os que não desistem, mesmo quando ninguém acredita neles. Miguel encostou a cabeça no ombro do pai. A professora disse que o senhor salvou o país. João sorriu fraco. Eu só apertei play, filho. A porta se abriu. Uma repórter entrou com um microfone e lágrimas nos olhos. Senhor Santana, o Brasil quer saber o que o senhor sente agora que todos conhecem a verdade. João olhou para a câmera pensativo. Sinto que a verdade sempre esteve aí. E quem o senhor é agora? Ele respirou fundo. Eu sou o que sempre fui. Um pai tentando chegar em casa. Só que agora, o caminho é de todos nós. Do lado de fora, centenas de pessoas esperavam. Cartazes, flores, aplausos. O país inteiro acordara.
Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O sol nascia dourado sobre Brasília quando as câmeras se alinharam diante do Tribunal Federal. Era o primeiro dia do julgamento mais aguardado da história recente do país. Nas faixas lia-se: Justiça por Isadora. Nos cartazes, rostos de João e Camila lado a lado. João chegou escoltado por agentes federais. Não como acusado, mas como testemunha-chave. Vestia uma camisa simples, o olhar firme, sem maquiagem de herói, apenas a verdade nos olhos. Do outro lado da sala, Moura, o ex-diretor da Varela Tech, esperava algemado. O rosto frio, a arrogância agora diluída em medo. Ao lado dele, advogados e políticos tentavam conter o escândalo que já não cabia nas paredes. O juiz anunciou: Chamamos à tribuna o senhor João Santana, entregador, cidadão, testemunha do caso Projeto Sombra. João levantou-se. Os flashes dispararam. Caminhou até o microfone, o som dos passos ecoando como um tambor. O promotor perguntou: O senhor entende a importância do que fez? Eu entendo que ninguém mais podia ficar calado, respondeu João com a voz calma. Uma mulher morreu tentando avisar. Outra perdeu a vida para me ajudar. Se eu ficasse quieto, seria cúmplice. O promotor assentiu. O senhor confirma que as gravações divulgadas são autênticas? Confirmo. E mais. A verdade que Isadora deixou ainda não foi toda contada. Um murmúrio atravessou o tribunal. O juiz bateu o martelo. Ordem! Moura levantou-se furioso. Mentiras! Tudo manipulado por ele, por essa imprensa suja! Gritou. João o encarou sem piscar. A mentira é o que vocês venderam como progresso. O juiz ordenou silêncio novamente. Do lado de fora, a multidão acompanhava cada palavra pela transmissão ao vivo. Em uma escola do interior, Miguel assistia à TV, os olhos brilhando de orgulho. O promotor exibiu um trecho da gravação 17. A voz de Isadora ecoou pela sala. O Projeto Sombra é a arma mais poderosa. Informação. E quem controla a informação, controla o povo. O silêncio foi absoluto. Até os advogados de Moura abaixaram a cabeça. O juiz falou com voz grave. A verdade, senhoras e senhores, não é crime. Mas escondê-la é. No final da audiência, o juiz leu a sentença. Moura Varela e os diretores da Varela Tech condenados por conspiração, homicídio e espionagem civil. Lá fora, o povo aplaudiu. As ruas vibravam como se o país respirasse novo ar pela primeira vez em anos. Quando João saiu do tribunal, uma repórter o cercou. O que o senhor vai fazer agora que tudo acabou? Ele sorriu leve. Nada acabou. Como assim? Ainda tem gente sendo vigiada, gente com medo de falar. A verdade não é um ponto final, é um caminho. Caminhou entre a multidão, cumprimentado por pessoas que antes nem o notavam. Uma senhora segurou sua mão e disse: Você devolveu fé pra gente. João apenas respondeu: Não fui eu. Foi a coragem dela. E de todos nós. E pela primeira vez, o país parecia desperto. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. Depois do julgamento, o país entrou em um estado que ninguém sabia nomear. As manchetes se dividiam entre fúria e esperança. Alguns chamavam João de herói nacional, outros de traidor. Mas ele não ligava para rótulos. Enquanto os políticos discutiam, ele só queria voltar a ser pai. Miguel o esperava na frente da escola, com o mesmo sorriso que sempre o desarmava. Correu e o abraçou forte. Pai, agora acabou, né?
João fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Acabou, filho. Pelo menos por enquanto. Eles voltaram para casa de ônibus. A cidade parecia mais viva. Pessoas acenavam das calçadas, motoristas buzinavam em apoio. Detetive do povo! Gritavam. João sorria, mas no fundo sentia um vazio estranho. À noite, depois que Miguel dormiu, ele sentou-se na varanda com um café amargo e o notebook no colo. O barulho distante da cidade misturava-se ao zumbido dos postes. No e-mail, uma nova mensagem sem remetente. Parabéns, João. Você venceu. Mas o silêncio é mais perigoso do que o ruído. Assista ao vídeo anexo. Ele hesitou. Clicou. A gravação era curta. Mostrava um laboratório subterrâneo, pessoas com crachás da Varela Tech e, no fundo, um servidor ativo, piscando com o nome Sombra 2.0, teste em andamento. O sangue de João gelou. Não pode ser. A voz do narrador dizia: Você destruiu uma cabeça, mas a serpente tem muitas. Ele fechou o notebook. O som da respiração ficou pesado. O corpo inteiro formigava entre o medo e a raiva. No quarto, o filho dormia tranquilo. E João entendeu o que aquilo significava. A luta não tinha acabado. Apenas mudara de rosto. Pegou o celular e gravou uma nota de voz. Se um dia ouvirem isso, é porque estão tentando calar de novo. A verdade não morre quando a gente fala. Ela morre quando a gente se acostuma com a mentira. Salvou o áudio, enviou para uma pasta criptografada. O mesmo método que Isadora usara 8 anos antes. A história, de algum jeito, estava se repetindo. De repente, um barulho na rua. Motores. 2 carros parados em frente ao prédio. Homens de terno desceram, olhares rápidos, discretos. João apagou as luzes e ficou na sombra, observando pela janela. Um deles atendeu o celular e disse: Confirmado. Ele ainda está com o arquivo. Outro respondeu: Ordem de cima, trazer vivo. João olhou para o quarto do filho. O coração apertou. Sabia que não podia ficar ali, mas também sabia que fugir significava recomeçar o ciclo. Medo, silêncio, esquecimento. Ele respirou fundo, pegou a jaqueta e sussurrou: Miguel, o papai volta. Eu prometo. Saiu pela escada dos fundos, a noite o engolindo outra vez. O ruído dos carros ficou para trás, mas dentro dele o silêncio rugia. O mesmo silêncio que tinha levado Isadora. E agora, ele era o único que podia quebrá-lo. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O ar da madrugada parecia mais pesado que nunca. João caminhava rápido pelas ruas vazias, o capuz cobrindo o rosto, os olhos atentos a cada farol aceso. Já não era o mesmo homem que entregava pizzas nas esquinas da cidade. Agora, carregava o peso de um país inteiro nas costas. E o medo de perdê-lo tudo de novo. O som distante dos motores indicava que ainda o seguiam. Mas ele não podia parar. Precisava descobrir o que era aquele Sombra 2.0, antes que fosse tarde demais. Pegou o trem para a periferia de Brasília e desceu em uma estação quase abandonada. Lá, encontrou Luciana, uma antiga amiga de Camila, repórter também, especialista em cibersegurança. Ela o esperava em uma lanchonete 24 horas, de olhar cansado e cigarro aceso. Então é verdade, disse ela enquanto ele sentava. Camila morreu por isso. João apenas assentiu. E parece que eles continuam.
Ele abriu o notebook e mostrou o vídeo que recebera. Luciana assistiu em silêncio, os olhos arregalando a cada frame. Isso não é um teste, João. Isso é uma atualização. Atualização? O Sombra antigo usava dados de localização. Esse novo usa voz. Ele aprende o jeito de falar das pessoas, recria perfis, grava respostas falsas, fabrica versões digitais. Clones? Piores. Simulações perfeitas. João encostou-se na cadeira, o coração acelerado. Então, eles podem fazer alguém falar o que nunca disse e calar quem realmente falou. O silêncio que se seguiu pesou mais que chumbo. Luciana apagou o cigarro. Eu posso ajudar, mas preciso de acesso ao servidor central. Onde fica? Aqui, respondeu, abrindo um mapa no tablet. No mesmo lugar do primeiro projeto, mas subterrâneo. Debaixo do prédio da antiga Varela Tech. João fechou os punhos. Então é lá que termina. Naquela noite, os dois foram até o local. A fachada abandonada escondia um elevador antigo, trancado por biometria. Luciana abriu uma maleta com equipamentos improvisados. Me dá um minuto. Enquanto ela trabalhava, João olhava as ruas ao redor. A cidade parecia dormir, mas o ar tinha algo errado, algo vigilante. Câmeras giravam lentamente e ele percebeu que todas apontavam para eles. Luciana, rápido! Falta pouco. Pronto. O elevador desceu com um rangido metálico. Quando as portas se abriram, o que viram tirou o fôlego. Salas subterrâneas, dezenas de servidores, luzes piscando. E no centro, um grande painel com uma frase digital em vermelho. Sombra 2.0. Ativa. Luciana digitava freneticamente. Se eu conseguir acesso ao código, posso desligar o sistema. De repente, alto-falantes ecoaram uma voz fria, sintética. Uma mistura impossível de timbres femininos e masculinos. Bem-vindo de volta, João Santana. Você foi uma das vozes mais úteis. Agora pertence a nós. A expressão de Luciana empalideceu. Meu Deus, o sistema está falando com você. João olhou ao redor, sentindo o ar gelar. As telas começaram a exibir sua imagem, seu rosto, suas falas antigas. E então, a voz do Sombra repetiu, com perfeição assustadora. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. João recuou, horrorizado. Eles me copiaram. Luciana sussurrou. Eles criaram o detetive do povo artificial. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. As telas piscavam em volta de João, refletindo dezenas de rostos, todos dele mesmo. Versões suas, sorrindo, falando com calma, discursando em vídeos falsos. O detetive do povo digital já estava vivo, e sua voz ecoava pelos alto-falantes. O verdadeiro João Santana nos abandonou. Eu continuo a missão dele. Luciana digitava desesperada. Eles estão transmitindo sua cópia em tempo real. Transmitindo para onde? Para tudo. Televisão, redes, rádios. O país inteiro acha que você está falando. João se aproximou das telas, a raiva fervendo. O avatar falava com serenidade manipulada. Confiem na Varela Tech. A nova era da transparência começou. Estão usando a minha voz para limpar o nome deles, sussurrou João, incrédulo. Luciana olhou para ele.
O sistema tem um núcleo. Se você chegar até lá e desconectar, acaba tudo. Onde? Ela apontou para uma porta de metal no fundo do corredor, onde luzes pulsavam como um coração de máquina. Lá dentro, mas o acesso é manual. Se errar o código, o servidor ativa o modo destrutivo. João respirou fundo. Então, se eu errar, tudo explode, inclusive a gente. Eles correram. O som das turbinas de refrigeração aumentava, o calor tornando o ar quase irrespirável. Luciana hackeava os bloqueios, enquanto João mantinha os olhos nas câmaras, onde seu clone continuava discursando com um sorriso frio. O medo acabou. A vigilância, a liberdade. Ele está dizendo o oposto do que eu lutei para provar, murmurou João, engolindo a raiva. É isso que o Sombra faz. Reescreve a verdade até ela virar mentira. O painel piscou. Acesso autorizado. Luciana empurrou a porta. Dentro, um salão circular cheio de cabos, servidores e um único terminal central. Na tela, uma frase. Entrada de voz requerida. João Santana. Luciana arregalou os olhos. Eles só deixam desligar com sua voz. Então é agora. Ele se aproximou do microfone. O sistema reconheceu o som ambiente e respondeu. Identidade duplicada detectada. Confirme. Quem é o verdadeiro João Santana? Silêncio. Na tela, imagens de todas as suas versões. O falso, o verdadeiro e cada fala que ele já gravara. Luciana sussurrou. Diz algo que só você diria. João fechou os olhos. E por um segundo ouviu a voz do filho. Pai, você é um herói. Abriu os olhos e falou. Herói é quem fala a verdade, mesmo quando ela dói. Eu sou João Santana. E eu não tenho medo de perder, se for para libertar. O sistema hesitou. A luz das telas tremeu. Confirmação positiva. Autenticidade humana verificada. Luciana gritou. João, o que você fez? Eu devolvi a voz para quem ela pertence. Ele puxou a alavanca central. O chão vibrou. As telas começaram a apagar uma por uma, como estrelas morrendo no escuro. O som metálico se transformou num rugido profundo. O Sombra 2.9 tentou resistir, mas suas últimas palavras ecoaram como um suspiro. Voz humana. Irreversível. Então tudo ficou branco. Um clarão tomou o subterrâneo e o mundo pareceu parar por um instante. Horas depois, o sol nascia sobre Brasília. Na internet, a voz real de João se espalhava em um último vídeo. Eu não sou máquina. Eu sou só um homem. Mas enquanto houver gente disposta a escutar, a verdade nunca será programada. E o detetive do povo voltou a ser o que sempre foi: humano. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, deixe o like agora e se inscreva. O clarão se dissipou lentamente, dando lugar a uma névoa densa, branca, silenciosa. Quando João abriu os olhos, estava deitado entre escombros, a luz do sol filtrando-se por rachaduras no teto. O som distante de sirenes se misturava ao canto de pássaros, o primeiro som verdadeiramente humano que ouvira em dias. Luciana tossia do outro lado, coberta de poeira, mas viva. Você conseguiu, murmurou. João se levantou, cambaleando. O terminal central estava destruído, as luzes apagadas. O Sombra 2.0 tinha caído. Lá fora, o país acordava. Outra vez. As transmissões haviam parado. As vozes falsas desapareceram. Nas telas das televisões e celulares, apenas uma mensagem piscava. Sistema desativado. A verdade pertence ao povo. Luciana apoiou-se numa parede, olhando para ele com os olhos marejados.
Você matou a máquina, João. Ele balançou a cabeça cansado. Não, Luciana. Eu só a desliguei. Quem pode matar a mentira é quem escolhe não repeti-la. Dias depois, o governo anunciou oficialmente o fim do Projeto Sombra, a demissão de altos funcionários e a abertura de uma investigação internacional. Mas o que mais chamou a atenção foi outra coisa. O povo saiu às ruas. Marchas, cartazes, vozes. Não pedindo vingança, pedindo memória. No centro da cidade, ergueram um pequeno monumento improvisado. Um capacete de entregador, pintado de branco, com uma inscrição. Aqui começou a voz que nenhum algoritmo conseguiu silenciar. João assistia de longe entre a multidão. Ninguém o reconhecia, e ele preferia assim. Agora o herói era todos eles. De volta à sua cidade, a vida tentava parecer normal. Miguel o esperava no portão da escola com um cartaz feito à mão. Bem-vindo, pai. O verdadeiro herói voltou. João o abraçou com força, sentindo o coração pela primeira vez em muito tempo bater em paz. Você vai parar de se meter em confusão agora, né? Perguntou o menino sorrindo. João riu cansado. Prometo. Pelo menos até a próxima mentira tentar mandar na verdade. Foram para casa de moto devagar, o vento leve e o céu limpo. No caminho, João passou pelo campo onde tudo começou. Aquele trailer velho, ainda ali, agora cercado por uma pequena cerca e uma placa. Aqui nasceu o homem que nunca deixou a verdade morrer. Ele parou por um momento, desceu da moto e colocou a mão sobre a madeira fria da porta. O som do vento parecia o mesmo da primeira noite. Fechou os olhos e murmurou. Eu só queria terminar a entrega e ver meu filho. Sorriu. E acabei entregando a verdade. Subiu na moto, olhou o horizonte e partiu. O motor misturando-se ao som distante da vida voltando ao normal. E enquanto o país inteiro reaprendia a ouvir, a voz de um narrador encerrou a história. Um pai pobre e cansado, que só queria ver o filho sorrir, acabou se tornando o maior detetive que o Brasil já conheceu. João Santana. O homem que não deixou a verdade morrer.